Olá, boa noite, Lenice, seja muito bem-vinda. Boa noite, Andréia, Adriana e Edivaldo Dantas. Boa noite também, Claudio Honor e Eliane, sejam todos bem-vindos. Boa noite, Oneida Alves, seja muito bem-vinda. Boa noite também, Luciene Naves, boa noite, Valdete. Olá, Andréia, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite também, Gisela Goulart. Boa noite, Anitta e Clarindo, sejam bem-vindos. Dona Luzia, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite também, Silvano Braga. Olá, Filomena, boa noite, seja bem-vinda também. Mariângela, boa noite. Rosilda Martins, boa noite também para você, seja bem-vinda. Olá, Vânia, a nossa aniversariante de hoje, né, Vânia? É isso mesmo, né? Meus parabéns, muita paz, saúde, tranquilidade para você e toda a família. Olá, Tuca, boa noite. Boa noite também, Ricardinho e Lúcia, sejam bem-vindos. Nadissam, boa noite. Filomena, nós já cumprimentamos, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer imenso tê-los aqui conosco, participando e compartilhando um pouco dessa energia, desta vibração. Arlete Naves, boa noite também, seja bem-vinda. Jossanã, boa noite. Luiz Alberto Barros, boa noite também, seja bem-vindo. Dona Leopoldina, boa noite para a senhora, seja muito bem-vinda. Maria Regina, boa noite, seja bem-vinda. Leda Lovato, boa noite também, Andréia Tonin. Bom, está na hora de nós fazermos a nossa prece, para pedirmos a Jesus e a espiritualidade, né, a permissão para iniciarmos esse nosso momento de oração, de reflexão. Boa noite, Luísa Nalim, Marinha também, seja bem-vinda. Olá, Zezé Bueno, boa noite. E pedimos essa permissão para nesse instante estarmos juntos, mais uma vez relembrando os ensinamentos do Cristo e aproveitando para com eles aprendermos, assimilarmos, nos fortalecermos, sobretudo de informações que nos auxiliarão a atingir os nossos objetivos, né? Eveline, Roberta e Gabi, boa noite também a Daí Alves. Que nós possamos, meus queridos companheiros, meus queridos amigos, encarnados e desencarnados, nesse instante, nos colocarmos em condições de receber e de perceber todo o auxílio e bênçãos que nos envolve nesses instantes. É um momento e uma oportunidade onde nós damos vazão e onde buscamos os interesses do Espírito, os interesses da essência desse princípio espiritual que precisa, mais brevemente possível, assumir o controle da nossa vida corporal. Assumir o controle principalmente no que tange aos seus objetivos, às suas metas, aos seus fins. E que, a cada passo, a cada segundo da nossa vida, ainda que num corpo físico, sejam todos eles experimentados no fortalecimento espiritual necessário para a nossa verdadeira felicidade
e para atingirmos a perfeição. Por isso precisamos de paz e buscamos paz nesses instantes. Não deixemos o nosso coração ou a nossa mente se perturbar com as notícias do mundo exterior. Voltemos nesses instantes para dentro de nós próprios. Identifiquemos em nós as necessidades de mudança. E através desses ensinamentos e virtudes pregadas, ensinadas e exemplificadas pelo Cristo, nós consigamos efetivamente nos fortalecermos, sobretudo na fé. Que a paz que reine no nosso coração possa se expandir a todos aqueles que estão à nossa volta, que possa contagiar tanto encarnados quanto desencarnados com quem teremos contato. E por que não? Que se una à paz emanada do coração de muitos daqueles que já despertaram a sua consciência para esta verdadeira condição de espíritos imortais que somos. E assim, unindo os nossos pensamentos ao pensamento do Cristo, formemos uma rede fluídica forte, capaz de anular os malefícios provocados pelo ódio, pela mágoa, pelo rancor, pela vingança que ainda sai de muitos corações, ainda adormecidos para o verdadeiro amor. Que assim seja. Que assim seja. Com certeza, muito obrigado a todos vocês pelo carinho, né? Então você tem 2 datas, Vânia. Tá, interessante. Olá, Marilza Abreu, boa noite também, Cris Queiroz, Elaine Lavez, boa noite, Selma Edinho, Célia Furtado, boa noite também, Rosilene, boa noite, Rosane, boa noite, Wagner, Ana Cristina, seja muito bem-vinda. Também a Lourdinha, Camilo, a Eduarda, boa noite para a Dona Neuza, para a Rosa Alves, para a Dona Geralda, muitos daqueles que irão também nos acompanhar em outras oportunidades, né? Os nossos companheiros Marcos, a Carmen, que sempre também nos vê e acompanha depois, o Marquinhos também, não esquecer de cumprimentá-lo, Sebastião Ferreira, todos aqueles que aqui entram, que não se identificam, que a gente não sabe que estão presentes, sintam-se abraçados e vai aí a nossa eterna gratidão. Boa noite, Adriana Varenga, boa noite também, Cecília e Reinaldo. Bem, gente, dando sequência à nossa leitura e estudo, às quartas-feiras, do livro A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. E aqui, na nossa última parte, estamos trabalhando as predições escritas no Evangelho. Estamos aqui exatamente refletindo sobre as frases, e nós já vimos muitas delas impactantes, deixadas pelo próprio Cristo, né, Lídia, boa noite, durante a sua estada aqui na Terra. Mensagens fortes, com também imagens fortes, porque, sobretudo naquela época, a criatura humana ainda necessitava, para o seu despertar, dessas questões muito mais voltadas para o concreto. Aliás, podemos dizer que até hoje, nós ainda não conseguimos absorver o abstrato. Nós temos essa dificuldade. Nós ainda somos levados e conduzidos por imagens fortes. Nós precisamos de imagens impactantes para despertar. Né, Adriana Valério, Dileia, Isaura, boa noite, José Ricardo, boa noite. Então, naquela época, Jesus já deixou essas imagens fortes. E nós estamos aqui com Kardec, tentando entender e compreender, mas trazendo para a nossa realidade. E, sobretudo, procurando adaptá-las às leis que a espiritualidade nos revela, deste mundo que nos envolve e que hoje nos auxilia ao maior e mais fácil entendimento e compreensão das leis que regem o universo. É claro que tem muito mais coisas que nós
ainda precisaremos entender, precisaremos compreender, mas um passo de cada vez. Sim, vamos com muito cuidado, com muita paciência, com muita tranquilidade. Conhecimento é assim. Não adianta nós queremos dar um passo maior do que a perna, porque nós vamos acabar criando mais confusão na nossa mente, e aí as coisas ficam mais difíceis e complicadas, né? Joana Carneiro, boa noite, Sr. Antônio Pazotto, sejam bem-vindos. Com certeza, Wagner, estão todos aqui nas nossas orações e no nosso caderninho. No nosso encontro passado, a gente estava relembrando sobre o episódio, ou a frase atribuída ao próprio Cristo, quando ele diz que a sensibilidade tomaria conta da humanidade. Este sexto sentido que até então poucos possuíam, e sobretudo de uma forma extensiva, seria estendido a mais pessoas. Vossos filhos e filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos. Sim, todas as pessoas conseguirão perceber com um pouco mais do avanço desse próprio progresso e sobretudo do conhecimento de si mesmo. Nós vamos aos poucos, através destas dimensões que nos cercam, nós vamos aos poucos atingindo exatamente este conhecimento mais amplo de tudo aquilo que nós somos e de todas essas energias e dimensões que nos envolvem. Boa noite, Valéria Cruz, boa noite também, Vinícius Santos, sejam bem-vindos. Hoje já está disseminado para toda a sociedade, né, Edna Bueno, boa noite, a mediunidade ou a sensibilidade. E cada um, vocês podem questionar, qualquer pessoa, ela vai sentir algo diferente daquilo que os outros estão acostumados a sentir. Ela vai sentir e perceber algo diferente do que outras pessoas percebem. Muitos ficarão escondidos. Não gostariam e não gostam que os outros descubram, porque podem encará-los como loucos. Mas todos têm um pouquinho, uma simples intuição, uma inspiração, uma vidência, uma audiência e por aí afora. Maria Regina Quadro, boa noite. Isto é aquela profecia que o próprio Cristo fez. Mas agora, gente, para fechar este capítulo sobre as predições do próprio Evangelho, Kardec vai trazer para nós uma das parábolas do Cristo, a parábola do juízo final, que é exatamente para, vejam, como que Kardec, né, foi um codificador fantástico, um pedagogo fora de série, né? Ele organizou e esquematizou todos os ensinamentos para exatamente chegarmos aqui nesse momento, nós analisarmos o juízo final. Como será esse juízo final? Aliás, teremos um juízo final depois, diante de tudo isso que nós acabamos de ver, de todas essas predições, nós podemos crer num juízo final? Olha que coisa interessante, que colocação, e a forma como o próprio codificador nos apresenta. Porque se nós pegarmos aleatoriamente os próprios evangelhos, em qualquer um dos evangelistas, nós vamos identificar muitas parábolas, umas no início do escrito do evangelho, outras já estão mais para o fim, depois no outro evangelista elas se invertem, então fica um pouco, vamos assim dizer, perdido. Kardec não, ele pega e coloca e traz numa sequência lógica, sobretudo para ele, e eu particularmente estou conseguindo também aos poucos encontrar a lógica que o próprio codificador conseguiu colocar nas suas obras. Boa noite, Marceleia, Guilherme, Luciano, boa noite também, Glória Quirino. Então, veja que coisa interessante. Mas, o que Kardec quer dizer para nós? Gente, como eu disse, é uma das parábolas interessantes. Daqui a pouco, a gente vai falar da sua verdadeira essência, sobretudo do meu ponto de vista, que está na caridade. Se alguém tem alguma dificuldade de entender e saber
algumas das características ou dos requisitos da verdadeira caridade, essa parábola do juízo final, ela nos ajuda a entender, tá? Mas claro, nós vamos ver isso um pouquinho mais adiante. Por quê? Porque agora, o que Kardec vai trazer para nós? Gente, ele vai trazer a informação de que todos nós temos um tempo. Né, Adriana Romano? Boa noite. Todos nós temos um tempo. Para se dizer que algo chegou ao final, significa que houve um tempo anterior. Esse é um dos significados que nós precisamos extrair. Aliás, deixa eu só dizer uma coisa. Vocês se lembram da parábola do juízo final? Porque talvez muitos aqui não se lembram. Mas é aquela parábola onde Jesus diz que no final o rei estará ali a postos, reunirá todas as pessoas e separará as ovelhas dos cabritos. Uns irão para a sua direita e outros à sua esquerda. Para aqueles que estão à sua direita, ele dirá: vinde a mim, benditos de meu Pai. Vinde desfrutar de todas as delícias que foram preparadas para vós desde o início dos tempos. E de repente, eles que ali estão perguntam: mas Senhor, por quê? Nós merecemos realmente isso? Jesus: sim, porque eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era peregrino e me acolheste, estava nu e me vestiste, doente ou na prisão e foram me visitar. Mas Senhor, quando foi que nós vos vimos nessa situação e te socorremos? E Jesus diz: todas as vezes que fizerdes isso a um desses pequeninos, foi a mim que o fizeste. Depois retornará àqueles que estão à sua esquerda e dirá: afastai-vos de mim, malditos. Por quê? Porque tudo isso que vocês acabaram de ouvir, eu dizer para os justos, vocês me negaram. Eu tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, era peregrino e não me acolheste, estava nu e não me vestistes, doente na prisão e não me visitastes. E eles também, da mesma forma, perguntarão: mas Senhor, quando foi que vos vimos numa destas situações e não te socorremos? Mais uma vez, todas as vezes que deixastes de fazer isso a um destes pequeninos, foi a mim que eu deixastes de fazer. Então, só para nós relembrarmos, esta é a parábola, né? Boa noite, Adriana Romano, boa noite, Iraci Rosa, boa noite também, Cris Marcos, sejam todos bem-vindos. Esta é a parábola. Fátima Barbosa também, boa noite. Então, Kardec vai dizer o seguinte, avaliando essa parábola, essa questão, primeiro, do juízo final. Todos tiveram a oportunidade, tanto é que eles vão falar: mas Senhor, quando foi que nós tivemos a oportunidade, que nós fizemos, ou quando foi que nós deixamos de fazer? Ou seja, ocorreu um prazo, um período, e todos tiveram a oportunidade de fazer. Só que vai chegar o momento em que a cobrança virá. Lógico que aqueles que são considerados como justos merecerão, na sequência deste planeta, como a gente tem visto, merecerão permanecer no mundo regenerado, permanecer no mundo mais feliz, no mundo onde nós não tenhamos mais expiações. Sim, haverá ainda necessidade das provas, mas nós não teremos mais as expiações, portanto, será um mundo mais feliz. Enquanto que estes outros que não conseguiram, durante esse período todo, se preparar para esta nova era, aliás, é o título do nosso próximo capítulo, a nova era, esses serão exilados para mundos inferiores, ou para mundos compatíveis com a sua qualidade, com a sua característica.
e com tudo aquilo que eles já estão acostumados a fazer. Foi isso que aconteceu lá atrás, né, Natália Silva? Boa noite. Com a raça adâmica. Capela entrou num nível, num patamar mais avançado, e esses espíritos não poderiam continuar ali porque eles não estavam preparados para acompanhar a sequência do desenvolvimento. Foram exilados para outros planetas, e um deles é exatamente a Terra, que abriu seus braços para receber estes exilados. São aqueles que estavam neste juízo final à esquerda, porque ainda não tinham aprendido, sobretudo, da essência, da característica destes novos mundos: a caridade. Tudo gira ao redor da própria caridade. Veja o que Jesus coloca na parábola do juízo final como aquilo que chamamos de pedra de toque. Eu tive fome e me destes de comer. Tive sede e me deste de beber. É claro que a gente não tem agora, sobretudo, que levar a interpretação apenas e tão somente para o campo material. Sim, devemos ampliar, sobretudo, para o ponto de vista espiritual. Mas o que nós não podemos deixar é de ter a caridade. Por isso que o próprio codificador intitula ou coloca como frase basilar da própria doutrina, e por que não, do Evangelho segundo o Espiritismo: fora da caridade não há salvação. Fora da caridade eu não posso me colocar entre os justos. Se eu estiver fora do número daqueles que acolheram algum desses pequeninos, eu estarei consequentemente do outro lado. Não existe meio termo. Ou eu estou de um lado, ou eu estou de outro. Mas, gente, um dos detalhes que me chama mais a atenção, sobretudo nesta parábola, nesta passagem, é a forma como estes seres se voltarão ao próprio Senhor. Por quê? Porque a gente percebe, e aí está um dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a direita. Fazer a caridade é fazer o bem sem ostentação, fazer o bem, pelo prazer e pelo bem-estar que o próprio bem provoca a todos nós. Boa noite, Ercília, seja bem-vinda. E veja, Jesus vai perguntar para eles, mas peraí, eu tive fome, vocês... Mas, mestre, quando foi que nós te socorremos nesta? Quando foi? Ou seja, eles não sabiam. Eles tinham feito sem perceber, ou seja, aquilo era algo natural na conduta daqueles seres. E é essa naturalidade que a caridade exige de nós. E é justamente nessa naturalidade que nós vamos pegar e entender a questão 886 do Livro dos Espíritos: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. A caridade está estampada nestas máximas. Quando foi que vos vimos nessa situação? Porque eu não fiquei anotando, eu não me lembro. Tudo que eu fiz foi exatamente de uma forma livre, de uma forma espontânea. Da mesma forma, aqueles que estão do outro lado. Mas, Senhor, quando foi que nós vos vimos nessa situação e não te socorremos? Ou seja, a gente estava esperando. A gente esperava por você, a gente queria te ajudar, a gente queria te acolher. Estávamos te esperando você bater na nossa porta e pedir do alimento. Né? Tem até algumas historinhas aí que fala, né? Uma pessoa, Jesus falou, vou passar na sua casa e tal, a pessoa vai e prepara, né? Aquele banquete e tal, aí de repente chega alguém, bate na porta
e aí a pessoa pega e olha e fala, poxa, eu estou esperando Jesus, mas a pessoa está, então eu vou lá, não, vem cá, vem, come comigo e tal, tem alguma coisa. Aí passa um pouquinho e vem uma outra pessoa, diferente, né? Ele pega, serve, até que chega no final, aparece Jesus. Ele fala, nossa, mestre, eu fiquei te esperando, a mesa estava pronta, estava tudo pronto. Aí o senhor não veio, eu acabei. Ele falou, não, eu vim. Só que eu estava lá como um menino, como um idoso, ou seja, o que nós precisamos é nos reconhecermos todos como irmãos. E um irmão é como se ele estivesse na pele do outro. Então, não tem como, né? Os que estão do outro lado, da mesma forma. Nós gostaríamos, ou nós queremos, e daí a gente se faz essa pergunta, peraí, como que eu estou hoje neste plano? Onde eu estou? Como que eu estou fazendo e praticando a caridade? Será que eu estou ali com aquele caderninho anotando cada coisa que eu faço? E para quem que eu estou fazendo? E principalmente procurando cobrar dos outros, né? Porque às vezes a gente faz alguma coisa que é cobrar dos outros um comportamento. Isso é tão comum, gente. Já vi tantas pessoas dizerem, eu não vou convidar fulano para o meu aniversário, não, porque ele não me convidou para o aniversário dele. Olha aí. E como é que fica o apresentar a outra face? Como é que fica você dar e esperar alguma coisa em troca, né, Joana Bandeira, boa noite. A passagem nos mostra isso. Os próprios que estavam à esquerda, que seriam exilados, eles também não sabiam. Por quê? De novo, a caridade tem que ser algo espontâneo, que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a direita. Aí estaremos praticando a caridade. Caso contrário, você pode chamar de qualquer coisa, menos caridade. Mas tudo bem, nossa questão aqui não é avaliar a prática ou a caridade propriamente dita. Nós estamos aqui para avaliar essa passagem do juízo final nos termos da gente. Por isso que eu falei, nós vamos abrir aqui um pequeno parêntese só porque eu adoro essa passagem e principalmente descobrir, né, buscar ali nas entrelinhas o verdadeiro entendimento da caridade. Mas, vamos lá, para a gente fechar o nosso próprio raciocínio. Kardec vai dizer, ora, será que eu posso ainda hoje aguardar um juízo final? Aquelas ideias, aquelas mensagens fortes que o Cristo deixou, será que hoje eu ainda preciso aguardar ou confiar e esperar elas? A gente sabe que pregam e que aguardam um juízo final. Infelizmente, né? Até o próprio professor Antônio Pazotto, que tem uma vasta experiência, e muitos outros aí de vocês, nas reuniões mediúnicas, nós já cuidamos, já tratamos de espíritos que fizeram parte de outras religiões, que falavam, não, eu estou aqui dormindo e eu estou aguardando o juízo final. Por quê? Porque coloca aquilo na memória e não consegue sair daquela situação. Não é até interessante o que tem no livro Tramas da Obsessão, né? Se não me engano é esse mesmo. Tormentos da Obsessão, desculpa. Tormentos da Obsessão, de Manuel Filomeno Miranda e Divaldo, que ele fala, tem determinadas pessoas e espíritos que eles se fecham de tal forma nas suas próprias ideias, que quando eles passam para o plano espiritual, e principalmente sobre uma ação hipnótica de espíritos ainda mais atrasados e ignorantes, eles acabam se fechando dentro de um casulo, eles constroem um casulo por conta dessas ideias fixas. Então, nós ainda temos, mas Kardec fala, como que eu posso imaginar algo assim relacionado com o juízo final? Como é que eu posso conceber uma ideia de um Deus amoroso, misericordioso, infinito, com este universo infinito, e visualizar na minha memória o final de um planeta, a destruição de um planeta, ou a destruição de um universo, porque para muitos nós estamos aqui sozinhos neste universo? Como é que eu posso imaginar uma destruição de tudo isso por um Deus que é infinito? E por que Deus criaria seres imortais
para chegar num determinado momento, né, Carmen Inês? Chegar num determinado momento e falar, agora eu vou destruir tudo, todo mundo, vou acabar com o planeta, vou acabar com o universo. Então, esta ideia de destruição, ela é repugnante para todos nós. E nós devemos entender, e é isso que o codificador procura trazer para nós. Qual seria, por exemplo, gente, a utilidade dos planetas, do Sol, da Lua? Seria realmente apenas, então, somente para embelezar o nosso dia, clarear o dia e a nossa noite? Hoje nós não podemos ainda permanecer com essa ideia. Por isso o próprio Cristo disse: eu vos enviarei o Consolador. E este Consolador, ele vai lembrar aquilo que eu estou dizendo e vai trazer muito mais. Por quê? Porque agora vocês não estão preparados para receber, para perceber, para entender e para compreender. Com certeza, Sr. Antônio, tem espíritos que ficam séculos aguardando esse juízo final. Mas é exatamente por conta dessa ideia que vai se fixando na sua mente. O universo está aí. A ciência está aí nos mostrando tantas coisas, nos mostrando tantas galáxias, e galáxias recheadas de tantos planetas. Nós não podemos ficar, gente, ainda presos e amarrados nesta ideia. Por isso os ensinamentos hoje, depois que a ciência se desenvolveu, depois que nós conseguimos aprender e descobrir, está aí o telescópio que vai nos mostrar o macro, assim como nós temos o microscópio que nos mostra o micro, para a gente ver que tem tanto o infinitamente pequeno quanto o infinitamente grande, e a gente acaba se perdendo diante de tudo isso. E não pode ser uma simples parábola do juízo final interpretada ao pé da letra para dizer que nós seremos destruídos e que nós chegaremos a um fim, né, Maria Eleusa? Boa noite, seja bem-vinda. Eu sei que você, quando dá certo, que você entra, então fica aí tranquila, em paz. Então, eu não posso, como diz o codificador, é repugnante nós ainda nos mantermos nessa ideia. E principalmente, gente, como é que nós vamos dissociar, por exemplo, a reencarnação? Estou falando num juízo final, que a gente já está chegando nele. E como é que eu vou explicar, por exemplo, para uma criança? Você está nascendo agora, você não viveu, mas está na obra do juízo final, tá? Você não teve tempo de praticar caridade, então você vai ficar à esquerda e você vai para o inferno eterno. Não tem cabimento. Então a gente precisa ampliar. É aquilo que a gente fala, é uma questão de lógica. Eu preciso desenvolver um pouco dentro de mim essa própria lógica. Seria crível se eu estabelecesse, Edson, se eu estabelecesse leis, as leis seriam melhores do que as que estão? Seriam melhor? Como que seriam essas leis? Então aquilo que a espiritualidade está me falando, será que existe uma lógica? Eles estão um pouco mais avançados e evoluídos do que nós? Eles estão com a visão mais aberta e mais clara? Então, será que o que eles estão falando está dentro desta lógica que eu estou procurando? É essa a verdadeira questão. Edson, mas aí se eu ficar muito preocupado com essa questão científica e tal... Não, você não se preocupe com essa questão científica e, sobretudo, não se preocupe em estar saindo ou fugindo da religião por essa questão científica. Por quê? Gente, nós vamos perceber mais cedo ou mais tarde que a ciência é uma das formas de nos ligar a Deus e ao Criador. Já disse aqui para vocês uma das frases de Louis Pasteur, fantástica. Ele era um cientista, microbiologista. Ele falou que, gente, um pouco de ciência, nos afasta de Deus, e muita nos aproxima, porque a gente vai vendo e descobrindo essas verdades. Então, muita ciência tende a nos aproximar de Deus, e a gente vai perceber que as leis que regem o universo são as mesmas.
As leis do mundo que regem o mundo físico, elas também têm algo de moral dentro delas. Nós só precisamos aprender a extrair essa própria moral, né? Boa noite, Olga Colasso, seja bem-vinda. Quando nós aprendemos a extrair, a gente vai perceber e vai ligar. E esse é um dos objetivos da doutrina. Qual? Unir a ciência à própria religião. Não há separação, não tem como separar. Tá? Olga, depois você manda para mim aí pelas mensagens, manda o seu celular que eu vou te incluir aqui num grupo que a gente tem para você receber essa notificação, tá? Esse lembrete, eu falo que é um lembrete, tá? É só você lembrar, depois você me passa. Então, gente, é isso que nós estamos tentando entender. É isso que a doutrina está tentando nos explicar. Aí, ó, tá vendo? As experiências da Eveline, da Luísa Nalim, são realmente muito interessantes. Então, o que Kardec coloca aqui para nós é exatamente isso. Nos preparemos, tá? Nos preparemos para esse juízo não da forma como nós estávamos acostumados ou como muitos interpretam. Nos preparemos para um juízo no sentido de para buscar a evolução espiritual, buscar ou nos alimentarmos ou desenvolvemos as virtudes necessárias para este amplo conhecimento, para uma aproximação maior com o Criador, porque aí todos esses mistérios nos serão revelados de uma forma muito mais tranquila e amena, e a gente vai percebendo essa perfeição que nos envolve. É isso. Utilizemos o nosso livre-arbítrio para caminharmos rumo à evolução, o progresso, sem desespero, sobretudo desespero. Não vou dizer sem pressa, né? Porque o tempo urge. Nós vamos ver no próximo capítulo, são chegados os tempos. Então não vou dizer sem pressa, mas que nós caminhemos de acordo com as nossas próprias forças. Alguns, é claro, que podem caminhar mais rápido, outros somente mais devagar. Mas caminhemos, não fiquemos parados e estacionados. E façamos força para que a caridade seja automática nos nossos pensamentos e nos nossos comportamentos. Gente, muita paz a todos vocês, uma excelente noite, obrigado pela companhia, obrigado pela participação, que Jesus abençoe a todos e sigamos em frente, estejamos cada vez mais preparados para este, aspas, juízo final.